pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso clube de membros. Vamos colorir juntos? E o vídeo de hoje não é de colorir, é um vídeo diferente que eu falei com vocês que eu tava pensando em trazer e muitos de vocês gostaram, então eu resolvi gravar. Hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas tabelas de cores. Vou mostrar tanto as minhas tabelas de caixa de lápis quanto as minhas combinações. Então, eu vou começar mostrando esta tabelinha aqui. Eu tenho essa capa muito fofinha. Eu mandei imprimir, né? E fiz mandei imprimir essa capa em papel fotográfico brilhoso. Olha só que lindo que ficou. E encadernei, né? Então, tem essa tampa aqui, né? Essa capa de proteção, que ela fica bem sujinha, né? Mas pelo menos protege essa aqui. E aí, eu vou mostrando aqui pra vocês como é o meu caderno de tabelas. Toda vez que chega uma caixinha nova por aqui, eu gosto de pegar uma folha em branco, testar os lápis, ver as cores que vem, e aí eu vou colocando esses lápis na minha ordem. Qual seria a minha ordem, né? Seria uma ordem de degradê o mais completo possível. Então, eu tento, né, colocar sempre em um degradêzinho. Às vezes eu começo do branco, do amarelo, depende da caixa, depende do número de cores que tem, depende das cores que vem. Então, eu sempre pego uma folha em branco e começo a rabiscar ali as cores presentes. E aí, depois eu vou decidir em qual vai ser a ordem que eu vou começar a numerar os meus lápis. Então, eu vou mostrar aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Logo quando passa aqui, eu fiz um índice. Então, aqui tem todas as caixas de lápis que eu tenho, quer dizer, quase todas, porque eu ainda não tabelei todas as cores. Aqui tem o número da página que elas estão, caso eu queira procurar uma caixa em específico. Aqui atrás tem a continuação, né? Eu ainda não terminei. Essa tabela já tem muitos anos que eu tenho ela. Já deve ter mais ou menos uns 4 a 5 anos, se bobear até mais. Mas ela ainda tá em fase de construção. Porque antes, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Antes eu fazia minhas tabelas assim. Eu colocava em um papel coloridinho, esqueci o nome desse papel, Color 7. Imprimia a tabela, fazia e colava aqui, desta maneira. E depois eu furava e colocava no meu fichário. Só que não tava legal, não tava gostando muito desse jeito. Tava dando muito trabalho e eu queria algo mais prático e que ficasse tudo juntinho ali, sem correr o risco de ficar rasgando, estragando. Então, o que eu fiz? Na época, eu pedi uma amiga minha para me ajudar, porque eu não tenho muita manha em fazer tabelas, né? E aí eu pedi a ajuda dela para criar. Eu falei como eu queria, né? E aí ela criou para mim no Excel. Então, ela fez. Deixa eu pegar uma em branco aqui. Ela fez assim: colocou os números de 1 a 90, porque até então a gente tinha caixas até essa numeração mais ou menos, né? E ela fez assim. Depois eu sentia outra necessidade, que era ter uma outra página continuando esses números aqui. Porque hoje eu tenho caixa até de 520 cores, né? Então, acaba que ficou ruim depois, mas isso é algo que eu posso mudar a qualquer momento, né? Como esse caderno já estava pronto, eu fiquei com um pouco de desânimo de ter que levar lá para imprimir mais folha, para mudar a encadernação, sendo que eu já tinha feito várias tabelas, eu acabei deixando para lá. Mas esse meu caderno, ele já está acabando. Então, o próximo que eu for fazer, eu já vou fazer com essa alteração de numeração, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como eu adaptei. Então, eu comecei a fazer esse caderno aqui e comecei a passar as tabelas que eu já tinha para cá. Então, por exemplo, aqui, mapé de 48 cores.
eu comecei passando aqui a ordem, né, do que eu queria, de como eu queria. Mas anotei aqui, mas não cheguei a fazer a tabela aqui. Ela está naquele outro formato ainda. Porque como não é um lápis que eu uso muito, eu acabei não passando pra cá. Fiquei com um pouquinho de preguiça, confesso. Mas eu acho que esse aqui foi o único, viu? Se não foi o único, foi um dos poucos. Então, vou pegar aqui uma tabela pronta. Tris Mega Soft 60 cores. Então, como eu disse pra vocês, eu pego uma folha em branco quando o lápis chega. E aí, eu vou riscando as cores e vou tentando colocar na ordem que eu acho que fica legal. Até mesmo porque, na hora de formar os degradês, facilita as cores parecidas estarem próximas. Então, eu sempre numero a minha tabela de acordo com essa proximidade de cores. Tons de rosa eu tento deixar junto, tons de lilás, tons de azul, entendeu? Como eu vou fazendo? Então, aqui tem a numeração de 1 a 90. Então, como essa caixa é de 60 cores, ela termina aqui no 60. E aí, eu vou colocando a ordem que eu quero deixar os lápis. Então, eu coloquei nessa ordem e aí eu vou colocando esse número aqui no lápis. Eu costumo usar uma caneta marcadora permanente, que é aquelas que a gente escrevia em CD antigamente. Eu uso ela para colocar esse número nos lápis. Eu acho que fica super prático e não sai. Acho muito melhor do que ficar colando etiquetinha no lápis, que eu já fiz isso uma vez, não deu certo, ficava saindo, deu muito trabalho. Então, eu resolvi fazer dessa maneira. Depois eu vou pegar um lápis aqui para mostrar para vocês. Então, eu fui fazendo assim. E aí, além do índice, aqui, eu achei melhor comprar essas divisórias aqui de matérias, né? Enfim, eu achei, elas são adesivas, eu achei que ficou muito mais prático. Então, eu vou colando aqui, ó. E aí, finaliza, eu começo de novo. Finaliza, eu começo de novo. E por aí vai. Eu achei que assim ficou muito mais fácil de achar os lápis, né? E eu já, à medida que eu vou usando, eu já vou decorando mais ou menos onde tá o lápis. Então, fica mais fácil para eu encontrar. Então, dessa maneira que ficou super prático para mim. Eu gosto muito desse caderno que eu pensei aqui, né? E fiz e ficou muito legal, ficou do jeito que eu gosto. E para mim funciona super bem. Então, vou mostrando aqui para vocês. Eu começo fazendo escuro e finalizo mais clarinha a cor. Então, eu faço um degradê dentro de cada retângulo desse. Eu acho que fica legal e dá pra gente ter uma noção, né, das cores, como elas se comportam, tanto escura quanto mais clara. Então, aqui eu tenho várias marcas, vários tons, várias caixinhas. A que eu mais uso é a página que tá mais suja, vocês podem reparar. Algumas eu bati verniz, outras eu não bati. E eu percebi que faz muita diferença bater o verniz. O Prismacolor está com verniz, então a página fica muito mais conservada do que aqui não está. Então, fica a dica para vocês, se vocês fizerem uma tabela de cores, né, um caderno de tabela de cores, batam o verniz, porque fica muito mais protegido, né? E aqui tem uns arranhões de unha de gato, enfim. Eu tenho aqui várias marcas, olha. O meu caderno tá bem cheinho. Ah, e eu vou aproveitar e dar um spoiler aí para vocês, né? Eu nunca fiz a resenha dos Brush Funner de 520 cores. Eu confesso que no meio do caminho aí de produzir a resenha, eu fiquei com um pouquinho de preguiça, porque eram muitos lápis. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês a tabela de cores deles, ó. Então, aqui em cima eu coloco o nome, Brush Funner, 520 cores. Aqui na etiquetinha eu também coloco. E aí, aqui eu coloco o número que eu coloquei no lápis e aqui a referência que vem no lápis. Então, no caso dos de 520, vem tipo assim, K51, Y1, R14. Então, eu fui colocando aqui. Quando o lápis vem com número e nome, eu escolho qual eu vou colocar. Eu sempre prefiro a numeração porque é mais fácil de preencher aqui, né? Agora, quando é nome, igual esse aqui, por exemplo, eu coloco o nome. E aí, tem que escrever menorzinho para caber aqui no espaço, né?
mas dá super certo. Então, vou compartilhar aqui com vocês a tabela de cores dos Brush 520. Gente, eu amo essa paleta. Olha só que cores lindas. Só que tem muita cor próxima, né? Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar bem aí. Deixa eu diminuir um pouco a iluminação, que eu acho que vai ficar melhor. Olha o tanto de rosa, vermelho que vem. Só que tem uns tons muito próximos. Eu gosto disso pelo fato de, por exemplo, essas duas cores aqui serem bem parecidas, mas não são se chegar pertinho. Mas aí, se essa cor aqui acabar, eu ainda tenho essa que é bem parecida. Então, dá pra usar sem dó. Olha o tanto de azul que vem, gente. É muito azul. Vem esse tanto de roxo aqui, que eu amo. Olha esses verdes. Aqui ainda tem mais azul, olha só. E aqui começa a entrar na parte do verde, né? Esses tons diferenciados de verde aqui eu sou apaixonada, eles são lindos. E aí aqui, mais verdes e muito mais verdes. O que eu faço quando acaba a primeira página, né? Que vai até os 90. Eu viro, passo aquele corretivo de fita e numero novamente, ó. Então, vocês podem ver que aqui ela tá indo até o 120, 150, 180 e por aí vai, ó, 270. Eu passo corretivo em fita e organizo da minha maneira à mão mesmo. Pra mim não é trabalho, não é problema e fica ótimo assim. Então, olha só o tanto de marrom que vem. Gente, eu amo esses lápis, eles são perfeitos. Extremamente macios, cores vibrantes, se mesclam muito bem. Eu amo demais e essa caixinha aqui de 520, ela é perfeita. Vem tons metálicos e tons neon também. E eu amo muito. Então, tem uma mistura, né? Tem os tons pastel que estão envolvidos aqui no meio da tabela. E eu amo essa caixinha. Então, ficou aí o spoiler de todas as cores que vem na caixa para vocês terem uma ideia. Bom, agora eu quero falar para vocês os pontos positivos de fazer essas tabelas. Eu sei que muita gente tem um pouco de preguiça, né? Ou acha perda de tempo fazer essas tabelas, mas eu quero compartilhar com vocês os pontos positivos que eu vejo e que para mim me facilita demais. Através dessa tabela, a gente pode conhecer todas as cores que vem em cada caixinha, né? A gente pode ver, deixa eu deixar aberto aqui. A gente pode ver todas as cores que está presente naquela caixa. Facilita encontrar a cor que a gente está procurando quando a gente está colorindo. É só passar o olho aqui e ver qual caixa que tem aquela cor que você está procurando. Tem muitas vezes que a cor externa do lápis não condiz com a cor da mina. Então, o bom de fazer tabela também é isso, que você sabe exatamente a cor que está naquele lápis. E também facilita para passar as combinações para o nosso caderno de combinação daqueles que não têm referência, né? Tem muitos lápis que não vêm com referência, por exemplo, o Staedtler, ele não tem referência. Então, eu simplesmente fiz a minha ordem, enumerei os lápis do jeito que eu achava melhor e anotei aqui e lá. Então, quando eu quero fazer um colorido, né, ou anotar as combinações, eu anoto por esta numeração aqui. Fica muito mais fácil para mim. Então, eu gosto muito desse processo de tabelar, tá? Então, agora eu vou passar para a minha tabela de combinações de cores. Então, aqui está a minha tabelinha de combinações de cores. Eu amo esse caderno, ele me facilita muito na hora de colorir. Eu imprimi aqui também papel fotográfico, ficou muito lindinho. Aqui eu comecei a fazer um índice também, nem sei se eu terminei, mas eu coloquei também aquelas etiquetinhas aqui. Então, aqui eu deixei mais um espacinho para fazer o índice. E aqui começa, de fato, o caderno de combinações. Então, essa aqui é a minha tabela de combinações de cores da Faber-Castell. Já aproveitem aí, dê os prints que vocês quiserem, né, para anotar as combinações, se vocês tiverem interesse, né?
Eu vou passando aqui e vocês vão salvando aí. Então, como eu faço? Quando eu decido as combinações que eu vou usar em determinado colorido, eu anoto em um caderno ou uma folha separada, que é onde eu vou testando as cores ali que eu vou passar pro colorido, né? E aí, quando eu finalizo aquele colorido, eu pego as combinações que eu usei e passo pra cá. Então, aí eu coloco a cor que vem no lápis, né? Que vem escrito no lápis a cor ou o número. E aí, vou fazendo o degradê aqui, ó, mostrando a combinação completa, com todas as cores anotadas, tá vendo? E aí, opa... E aí, eu vou fazendo assim. Como aqui eu imprimi somente frente, eu não imprimi frente e verso, eu imprimi outras folhas avulsas e vou colando aqui atrás, porque já tem cores, tipo tris, que o espaço acabou, entendeu? Então, eu acabei tendo que fazer essa adaptação também. Então, já fica aí a dica para vocês adaptarem o de vocês. Aí, aqui, ó, estão as combinações de cores neon. Aqui, Faber comum. Quando tem alguma coisa especial, eu anoto. Por exemplo, efeito dourado. Pele. Roupinha que eu usei pra... Cor que eu usei pra fazer a roupinha da Mini. Madeira. Então, eu sempre anoto umas observações. Aí, aqui ainda tem mais. Maped. Maped tem bastante também, olha só. Aqui... Então, notem que eu vou fazendo as combinações e, às vezes, uma mesma combinação que eu já fiz com outra marca, eu refaço com as outras, né? Tipo, eu já fiz lá no Faber e faço outra aqui na Maped. Porque quando eu quiser usar, as combinações já estão prontas, eu bato o olho aqui e escolho o que eu quero passar pro meu colorido, o que combina com qual, né? Aí, às vezes, por exemplo, aqui eu criei lá a combinação para algum vídeo, não tinha anotado aqui ainda, aí eu vim e anotei, mas ainda não pintei, tá vendo? Aí, de uma próxima vez que eu pegar os lápis pra usar, eu venho aqui completo e coloco as novas. Aí, aqui, ó, Tris Mega Soft Color, que é aquela caixinha de 72 cores. Ainda tem mais um espacinho. Aqui eu coloquei Tris Tons Tropicais. Aí, aqui tem Crayola. Nossa, amo demais. Tem muita combinação legal aqui, ó. Efeito dourado, tá vendo? Eu anoto. Olha que coisa mais linda, gente. É tão lindo ver pronto, eu gosto muito. Aí tem os que eu passei pra cá, porque eu tinha um outro tipo de anotação que eu fazia em um outro caderninho. E aí, quando eu fiz esse aqui, eu comecei a passar o que já tava pronto pra cá. Só que esse aqui é um lápis que eu quase não uso, então até hoje eu não completei e não fiz mais. Tem aqui, eu deixei 3 folhas para cada marca, tá vendo? Guanghui também era um lápis que eu usava muito antes. Quando eu comecei a anotar as combinações que eu fazia com eles, foram só essas aqui. Depois eu nunca mais usei, confesso para vocês, porque logo depois vieram os Brut Funner e algumas cores desse aqui meu já estavam acabando. Aí eu acabei parando de usá-los e ficava usando só os Brut. Então, tem alguns que estão assim, ó. Bionic, comecei a fazer, não terminei também. Giotto, a mesma coisa, porque são lápis que eu não uso muito. Lira Groove, tá vendo? Mas eu fui passando aqui, porque como eu já tinha criado algumas combinações, eu acabei deixando. Depois, no futuro, quando eu for colorir com esses lápis de novo, eu vou completando aqui. Prismacolor, olha aí as combinações. Tem mais estas. E essas aqui que eu ainda não passei a combinação, mas as cores estão anotadas. Brut Funner de 180 cores. Aí aqui, o que eu comecei a fazer? Eu tava anotando o número que vem no lápis. Mas pra mim, às vezes, é muito difícil encontrar a numeração do lápis. Eu prefiro encontrar a numeração que eu coloco. Então, aqui em cima eu coloquei de lápis e depois eu comecei a colocar entre parênteses. Então, a numeração externa é a numeração que vem no lápis
e a numeração entre parênteses é a numeração que eu coloquei na minha ordem. Então, fica muito mais fácil de achar. Então, essas são as dos Brush Funner. Eu tenho muitas outras, mas eu ainda não passei pra cá. Inclusive, os últimos vídeos que eu gravei aqui pro canal foram com brush de 180. Então, eu vou atualizar isso aqui logo, logo. Marco Renoir, tenho essas cores aqui. Brush 520, já tem um monte de combinações prontas, mas ainda não finalizei, né? Não passei pra cá. Super Soft, que é o que eu mais uso, tá tudo aqui. Quer dizer, quase tudo, né? Olha aí. Tá vendo? Vou deixar passar mais devagar aqui, ó, pra se vocês quiserem dar o print aí. Lembrando que o 729 é o número do lápis e o 66, por exemplo, é o número que eu coloquei. Então, acabou aqui. Agora, o da Norma só tem essas aqui que eu também não completei. E aí vem o Tris Vibes, que eu já tive que fazer várias adaptações, olha só. Então, aqui eu separei pra colocar os Tris Vibes Entardecer, porque eu já tenho algumas combinações. Vibes Botânico, separei aqui. Aí, aqui começou o de 72 cores. Então, estão todas as combinações que eu fiz aqui e aqui. Aí, aqui do outro lado eu coloquei Vibes Retratos, Vibes Oceano, que eu já tenho as combinações que eu fiz, eu já coloquei aqui. Aqui ainda é o de 72. Preciso completar, tá vendo? Aliás, até aqui é o de 72, é aí que eu coloquei, ó, Vibes Pastel. Aí já fiz as combinações aqui. E aqui, Vibes Aurora Boreal e Amazônia. Aí, como eu já ocupei todos os lados aqui dessa parte do Tris Vibes, eu pensei em fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, Tris Vibes 1. E aí, eu sei que vou ter o número 2. Aí, mais pra frente aqui no caderno, eu coloco mais combinações do Vibes. Porque o Vibes não para de criar caixinha nova, né? E eu gosto de fazer combinação de cada caixinha também, que eu uso. E principalmente quando eu gravo vídeo pra vocês. Então, eu vou acabar adaptando desta maneira. Aqui já tem algumas combinações do Colorê, de 72 cores, que eu também preciso finalizar. Próxima vez que eu for pintar com eles, eu finalizo. E aqui já tem as combinações do Artix. Eu ainda não coloquei essa etiquetinha, né? Mas eu já fiz as combinações. Do último vídeo que eu gravei, eu aproveitei e já coloquei em dia aqui, essa parte até aqui. E essa é a última combinação que eu tenho anotada. Então, ainda falta metade do caderno aí, ó, pra preencher. Então, deixa eu pegar aqui. Toda vez que eu vou pintar, por exemplo, uma mandala, eu venho aqui, olho as combinações que eu acho que conversam entre si, né, que combinam. Por exemplo, essas duas aqui eu gosto, ficaria legal uma mandala só com essas duas combinações, então beleza, vou pegar essa e essa. Facilita muito, quando você tá com um pouco de preguiça de pensar, principalmente, facilita demais. Ah, eu quero pintar uma flor bem diferentona, aí você vem aqui, folheia aqui as combinações que você já criou e fala, ah, eu quero essa aqui. Aí eu vou e pinto, pego as cores e pinto. Você não perde muito tempo decidindo a cor que você vai fazer, pensar toda vez a mesma combinação. Às vezes você já usou aquela combinação várias vezes, não decorou, mas tem que ficar procurando, perdendo tempo ali procurando os lápis que usou. Então, isso aqui facilita muito a vida. Eu uso muito em todos os meus coloridos, eu estou com essa tabela na mão e essa aqui. Eu acho que ajuda demais, até no processo de criação mesmo, ajuda, porque se você tá vendo aqui uma combinação pronta, além de facilitar, ela abre a sua mente, né? Então, eu acho que isso aqui é, assim, essencial para facilitar aí a nossa vida nos coloridos.
Se você não gosta, não tem paciência, tá tudo bem também. É a sua maneira de fazer, é o que importa, é aquilo que te faz bem. Isso aqui me faz bem, eu me divirto fazendo essas tabelinhas aqui, eu acho que fica lindo, é prazeroso pra mim, então eu gosto muito de fazer. Mas se você não tem paciência, esquece, continua do seu jeito que é melhor pra você, tá bom? Para quem tiver interesse em ter essas tabelas de cores iguais às minhas, eu vou deixar o arquivo para download aqui na descrição do vídeo. Podem ficar à vontade, tá bom? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer as minhas tabelas, conhecer um pouquinho da minha organização aqui antes de começar um colorido. E se você gostou, deixa aqui nos comentários para mim. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.